começar a entender um pouquinho sobre como assimilar o conteúdo de crase? Porque quando você está em uma videoaula, você está trabalhando aqui comigo uma dupla codificação dentro da sua cabeça. Porque você está me assistindo e você está me ouvindo. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Tudo bem? Por quê? Porque com essa dupla codificação, a sua assimilação do conteúdo ela é acelerada. É diferente, por exemplo, se você fosse só ler o conteúdo em um PDF. Quando você somente lê, você está tendo uma única codificação, uma única zona de contato com aquele conteúdo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, quando você assiste, quando você escuta, você tem duas zonas de contato. É uma dupla codificação. Então, você está aprendendo vezes 2. Quando você só lê, você está fazendo uma única codificação disso. É uma vez só. Tá dando para sacar a diferença? Então, é por isso que videoaula é tão eficiente, porque você trabalha a dupla codificação. Aí, quando a gente vai estudar a crase, a gente já chega aqui na regra geral, na regra mor da crase, que é o quê? A gente só usa a crase antes de palavras femininas. Então, qual que é aquilo que você não pode esquecer? Se tiver uma palavra masculina, depois do A, que você tem que olhar se tem ou não crase, a chance de ter de não ter a crase é de 99,9%. Existe sim uma exceção que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Existe a exceção do uso da crase em palavras, em pronomes, por exemplo. Mas eu vou explicar de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Pode confiar na mãe. A grande dificuldade de vocês, olha que interessante. Olha que interessante. Eu viro para vocês e falo assim, ó. Ô filho, fala para a mamãe aqui. Fala aqui para a mamãe. O que é crase? O que é crase? Aí você fala, crase, professor, é aquele negocinho que a gente coloca em cima do A. Não, isso não é crase. Isso é um acento chamado acento grave. Essa informação pode ser nova para muita gente. Isso aqui é um acento chamado acento grave. Beleza? Primeiro ponto. Crase, na verdade, é um fenômeno. A crase é um fenômeno. O que é esse fenômeno? Aí, quando você vai assistir uma aula, o professor fala assim, filho, é muito fácil, não sei porque você não entende o que é crase. Crase é a junção do A mais A. Aí você coça a biliguinha, fala assim, ô professor, tá! Mas de onde que surgiu esse primeiro A e de onde que surgiu esse segundo A? Vamos por partes? Porque qual que é o meu objetivo? Que você entenda o conteúdo de forma plena, de forma inteira. Não adianta eu virar para você e falar, gente, crase é um fenômeno da junção de 2 As, beleza? Beleza, de onde que eu tirei esses 2 As? Ah, da voz da minha cabeça. Você tem que entender de onde surgiram os 2 As. Porque não tem como. Como que você vai saber se tem crase ou não se você não sabe de onde vieram os 2 As? Tudo bem? É daqui, ó. Olha aqui. Olha pra mãe. Olha pra mãe. Era uma mulher dedicada à filha. Aí você vira e fala assim, tá bom, professora, presta atenção. Quero saber se esse A aqui vai levar o acento grave, se vai acontecer o fenômeno da crase. Aí eu falo pra você, vai, ô! Você não tá vendo que tem 2 As aqui? Não, né? Eu não sou louco, tô vendo um A só aqui. Por quê? Você sempre vai olhar para quê? Você vai olhar para a palavra que vem antes, normalmente, e para a palavra que vem depois. Então, a primeira coisa que você vai fazer, olha o passo a passo. Filha é uma palavra feminina? É. Então, tem a chance de ter crase. Certo ou errado? Certo. Olha para a palavra que vem antes. Era uma mulher dedicada à filha. Faz a pergunta para o dedicada. Quem é dedicado a algo, a alguma coisa ou a alguém. Certo ou errado, gente? Eu tô explicando devagar, que eu não quero que você nunca mais esqueça essa loucura aqui. Quem é dedicado, você não fala assim, quem é dedicado a algo. Dedicado a alguma coisa, dedicado a alguém. Não, você fala quem é dedicado a algo. É dedicado a alguma coisa ou dedicado a alguém, tudo bem? Quem é dedicado, então, é dedicado a algo. É dedicado a quem? É dedicado à filha. Vocês percebem que esta palavra dedicada, ela pede a preposição a e a palavra filha pede o artigo a? Então, se essa palavra pede um a e a segunda palavra que vem após
também tem um A, quando eu somo esses As, acontece o fenômeno da crase e eu aplico o acento grave. Por quê? Por quê? Porque na língua portuguesa, nós não temos reverberação do som. Eu não viro e falo assim, ó, ela é dedicada à filha. Na língua portuguesa, a gente só fala o quê? Ela é dedicada à filha. Mas como que eu indico para quem está lendo, que tem o A da preposição e o A desse artigo, que cada palavra aqui tem um A? Por meio do acento grave. E essa somatória do A da preposição com o A artigo é o que eu chamo de fenômeno da crase, que é a junção. O fenômeno da crase é a junção de dois As. E como que eu represento que tem dois As ali? Por meio do acento grave. Agora sim vocês entenderam por que a desgraça da crase existe, do acento grave existe? Por que eu junto dois? Agora sim, olha lá, Rod. Olha a loucuragem que tá esse chat. É disso que a mamãe tá falando. É por isso que você vai chegar na sua prova e vai fazer assim, ó. Irei à fazenda. Irei à fazenda. Fazenda é palavra feminina? Quero saber se nesse A tem crase ou não, tem acento grave ou não. Aí você faz o quê? Chama a polícia. Olha lá, fazenda é palavra feminina? Sim, então vamos seguir a nossa análise. Se for palavra masculina, 99% dos casos você já para aqui, você já sabe que não vai ter crase, tudo bem? É assim para facilitar a tua vida, ok? Vai perguntar para a palavra que vem antes. Quem vai a algum lugar. Vai aonde? Olha só, vai aonde? Não é vai onde, é vai aonde? Vai à fazenda. Aceito aqui. Porque eu tenho o A do ir e eu tenho o A da fazenda. Aqui, andava a cavalo. Quero saber se aqui tem ou não acento grave. Primeira coisa que eu olho. Palavra, cavalo. É feminina ou masculina? Masculina. É o cavalo. Pronto, acabou a nossa análise aqui. Não vai ter acento grave. Ah, para! Se eu fosse só um rostinho bonito e a sensualidade em pessoa, tava bom. Mas eu sei te ensinar um negócio que você não tinha entendido, às vezes, até hoje. É duro ser sensual. Porque as pessoas, Roger, as pessoas falam assim, essa menina ela é bonita demais para ensinar tão bem. Algum defeito ela tem. Nem frieira eu tenho. É difícil você aguentar sem defeitos. Sem defeitos. Você é diferenciada mesmo, professora. Sem defeito. A melhor professora de português está aqui, galera. Olha lá, uso obrigatório da crase. Por que eu ensino a crase dividida em suas etapas? Eu ensino uso obrigatório da crase, uso facultativo da crase e depois eu ensino o uso proibitivo da crase. Eu ensino tudo separadamente. Por quê? Porque se você já sabe qual que é o uso obrigatório da crase, você vai chegar na tua prova, vai bater o olho nessas situações e já vai marcar a alternativa certa ou errada. O meu objetivo é fazer com que você não perca o seu tempo. Então, você sempre vai saber que na indicação de horas, do número das horas, horas exatas, nas horas exatas, você sempre terá o uso da crase. Então, se eu falo para você que eu irei ao encontro às 19h30, se eu estou falando o horário exato desse encontro, vai ter acento. Você não precisa fazer análise que o verbo tem a preposição e que vai juntar com... Não precisa nem... Não perde seu tempo. Entendeu? Você não perde seu tempo. O evento é às 10. O evento é às 10. Eu estou falando a hora exata? Presta atenção que quando eu digo hora exata, é que aqui, ó, não é tipo assim, ó, o evento será desde as 10. Isso não é a hora exata. Tudo bem? Mais ou menos, não. Hora exata. 10h05 é hora exata. 10h05 é hora exata. 22h32, às 22h32 a aula começa, por exemplo, é o horário exato. Tudo bem? Não interessa se o minuto ou a hora está quebrado. Eu estou falando da hora exata? Estou. Não é entre tal horário e tal horário. É a hora exata. Presta atenção na pegadinha de banca. Às vezes, eles colocam o número por extenso. E você não faz a análise como você faz do número mesmo.
Então aqui, ó, começará a 1h. Quando eu falo a 1h, é o horário exato, só que tá por extenso, ou seja, tem crase do mesmo jeito, tem o fenômeno da crase. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, vamos seguir aqui. Só uma coisa muito importante, dica de língua portuguesa para você, para tua vida. HS tá errado. H maiúsculo tá errado. Todas as vezes na sua vida que você for indicar um horário, ou você vai colocar com os 2 pontos, ou você vai colocar assim, ó, 10h50, 21h. Tudo bem? É sempre o H. Já coloquei aqui, H com S tá errado, H maiúsculo tá errado, HRS que o pessoal coloca, HRS tá errado. Língua portuguesa só aceita o H minúsculo, ponto. Não precisa de mais nada. Eu já sei que aqui é a hora, aqui é o minuto. Só. Deu para entender? Beleza? Dica extra aí para vocês. Exceção na regra do horário. Se antes dessas horas forem usadas as preposições entre, para, desde, após, perante e com, o acento não é permitido. Então, o que você vai ter que analisar? Olha só, ela está aguardando desde as 16. Se eu tenho a preposição desde e eu tenho o as aqui, a língua portuguesa, ela não aceita preposição mais preposição. Logo, eu sei que este a não poderá ter acento grave. Farei uma festa em casa após as 13. Se eu tenho uma preposição aqui, o próximo não pode ser preposição. Então, eu não terei acento grave nesses casos. Tá todo mundo entendendo? Se você tiver uma preposição antes do as, não terá acento grave. Aqui eu não tenho preposição antes do as. Aqui eu tenho. Logo, preposição com preposição, crase não haverá. Rimou? Não. Mas também não era o meu objetivo. Eu não sou trepa para fazer rima, entendeu? Loucurona. Deu para entender? Nas expressões prepositivas, conjuntivas, adjetivas e adverbiais femininas com núcleo feminino, exceto, presta atenção aqui, hein? Exceto as de instrumento e meio, mas nós vamos conversar sobre isso daqui hoje. Quais são essas expressões? Chegarei à tarde, fico muito à vontade, estou à frente, fez o pagamento à vista, que é o modo, é o meio que você fez o pagamento, à espera de um milagre. Todas essas locuções, elas têm um núcleo feminino, ó. A palavra vontade é feminina, a palavra tarde é feminina, a palavra frente é feminina, a palavra vista é feminina, a palavra espera é feminina. Nesses casos, vida, a noite não é uma palavra feminina também? Nesses casos, amor da minha vida, você não precisa nem pensar, você já sabe que o uso é obrigatório da crase, você não vai perder tempo. Ai, aqui tem um verbo, aqui tem um núcleo feminino, tem o A com A, para de loucuragem, entendeu? Aqui você não vai fazer nada disso. Você só vai fazer a análise direta. Você já não precisa perder tempo. À tarde, à noite. Então, tem outras expressões aqui, ó. À tarde, à vista. Por que essas expressões têm o uso do acento grave? Porque a palavra que vai vir antes, ela vai pedir e a palavra do núcleo, ela é feminina. Então, são expressões que já são consolidadas. Elas vão ter acento grave. Aonde que começa a loucura aqui? Vamos lá, e agora você vai entender por que é importante estudar com método. Por que é importante ter um professor te guiando. Porque a informação que eu vou te passar aqui, a partir de agora, se você não tiver acesso a um professor, a um mentor, a um curso que te ensine isso, não tem como você saber, tá? Primeira informação aqui, isso daqui tem como você saber, vai estar em qualquer apostila, tá? Locuções de instrumento e meio, existe uma briga entre gramáticos. Então, tem gramático que fala o seguinte, quando eu tenho expressões, mesmo que o núcleo seja feminino, e que essas locuções, que eu uso instrumento ou meio,
pode ter crase ou pode não ter. O uso é facultativo. Então, olha só, sempre faço resumos à caneta. A caneta não é um instrumento que eu utilizei? Não é um instrumento que eu utilizei? Quando eu uso essa expressão a caneta, presta atenção aqui que eu vou avançar nisso daqui com vocês e isso cai em concurso público. A maioria dos concursos que tem crase no edital pedem questões relacionadas a isso e eu vou mostrar uma questão para vocês. A caneta é um instrumento. E aí qual que é a briga? Quando eu falo que comprou a prestação é o meio que você comprou, certo? Tem alguns gramáticos, essa é uma questão polêmica entre eles, porque alguns falam que pode receber o acento grave, outros falam que não pode receber acento grave, mas eles concordam que você utiliza o acento grave, por exemplo, para evitar ambiguidade. Então eu falo assim, ó, comprou à vista. A vista é um meio. Então, para evitar ambiguidade, que você não comprou à vista, você não comprou o olho, a vista, certo? Aqui. Então, para evitar a ambiguidade, o duplo sentido, eles concordam que você pode e deve utilizar o acento grave, mesmo que seja uma locução de meio. Tá dando para entender? Eu tô indo devagar. Mas, nós temos o Manual Oficial de Redação, tá tudo aqui para você, ó. Manual Oficial de Redação da Câmara dos Deputados, Manual de Redação e Estilo da Folha, Manual de Redação da PUC, os gramáticos consolidados, que são nesses que as bancas se inspiram para criar as questões, como Evanildo Bechara, Rocha Lima, Said Ali. O que acontece? Alguns defendem que tem o uso da crase, outros defendem que não tem. Eles defendem que há crase, sim, indicação de instrumento e meio. Agora você veja como que é. Há 15 anos, quando eu dava essa aula de crase, meio que era consolidado que nas locuções de instrumento e meio não haveria crase. Nunca. Há 15 anos era esse o pensamento. Os gramáticos começaram a atualizar e eles começaram a trazer que sim, que tem sim crase nas de instrumento e meio. Agora você veja essa questão, eu vou sair da frente para vocês verem. Caiu essa questão no Sebrasp que dizia o seguinte: em preencher a máquina que está na linha vertical na margem esquerda do formulário, o emprego do sinal indicativo da crase é opcional. Então o Sebrasp perguntou aqui se no trecho preencher a máquina, o uso da crase é opcional. E você vai ter que responder se ele é opcional ou se ele não é opcional. O que você responderia? Coloca aí para mim nos comentários. O que você responderia para o Sebrasp? Sabendo que existe uma discussão entre gramáticos e uns dizem que é opcional, outros dizem que não é. Olha lá, sim, não, opcional, sim, não, opcional, sim, não usaria crase, opcional, vai depender da banca, opa. David foi preciso no comentário dele. Para o Sebrasp, não é opcional. Para o Sebrasp, o uso do acento grave aqui, ó, não é opcional, ele tem que acontecer. Mas, professora, como que eu vou saber disso? Chegamos em um ponto. Como que você vai saber disso? Como que você vai saber que a sua banca, nessa regra, por exemplo, existem várias outras, a sua banca quer que seja opcional ou que quer que não seja opcional? Aí que entra eu. Sem eu, não tem como saber, porque isso é o papel do professor de concurso público te ensinar. É assim que a gente corta o seu caminho, é assim que a gente faz com que você acerte a questão. Não tem como você pesquisar isso, não tem como você saber se eu não te ensinar. Vocês entendem por que é técnica e método? Por que um professor qualificado corta o seu caminho até a aprovação? Uma questão dessa, numa prova como o Sebrasp, faz total diferença na sua aprovação. Perder uma questão no Sebrasp é muito grave. É uma prova que cobra muito de você. Vocês entenderam, gente? Então, aqui não entra a questão, ali a Fagner falou assim, não entra a questão de gerar ou não ambiguidade? Não. Aqui entra o posicionamento da banca em relação à regra.
E aí o posicionamento da banca é que vai contar aqui. E como que você vai saber o posicionamento da banca? Por meio do seu professor. Por isso que durante as aulas na plataforma, eu vou indicando para você, ó, aqui a banca tal cobra desse jeito, aqui Sebrasp cobra desse jeito, aqui a Consulplan cobra dessa forma, a FGV cobra dessa forma. Se eu não falo sobre a sua banca, vale a regra mor. Tudo bem? Vale a regra máxima. Só falo sobre as bancas que cobram coisas bem específicas sobre isso, para que você esteja pronto na hora da sua prova. Tudo bem? Como que eu vou colocar acento grave? Quem aqui já abriu? A Bíblia tem muito disso, né? A gente coloca assim, né? Ó, aquilo, aquele, aquela. Quem já viu? Quem já viu? Aquele, aquilo, aquela. Tudo com acento na palavra. Vocês já viram? Vocês já viram? Sim ou não? Olha lá. Aí você fala assim, professora, tava tranquilo até agora, agora bateu um desespero. Como é que eu vou saber? Vem com a mãe, vem aqui, dá um abraço na mãe, que eu tô legal agora, vem aqui, dá um abraço. Eu tô cheirosa, tá? Eu não passei perfume hoje na frente de vocês, mas eu passei antes. Presta atenção. Eu vou te ensinar um bisuzão agora aqui, que você nunca mais vai esquecer. Você vai aplicar pro resto da sua vida. E depois a gente vai fazer um exercício para você ver como isso cai. Presta atenção na mãe. O que você vai fazer para saber na hora... Presta atenção, olha nos... Ó, look my eyes aqui, ó. Presta atenção nessa bizu que eu vou te ensinar. Para você nunca mais esquecer. Em qualquer situação da sua vida, você vai usar essa bizu. Como que você sabe se o aquele, aquela e aquilo tem ou não acento grave? Como que você sabe? Você vai fazer aqui, ó. Você vai fazer aqui, ó. Você vai substituir o aquele, aquela, aquilo pela expressão a este, a esta, a isto. Presta atenção. Você vai substituir no contexto que você quer saber se tem ou não acento grave. Se ficar com sentido, é porque tem acento grave. Se perder o sentido, é porque não tem. Vamos olhar no exemplo, ó. As drogas são nocivas àqueles que a utilizam. Se eu pegar o aqueles e substituir as drogas são nocivas a estes que as utilizam, fez sentido? Fez. Então aqui o acento está correto. Darei presentes de Natal àquelas meninas. Darei presentes de Natal àquelas meninas. Darei presente de Natal a estas meninas. Fez sentido? Fez. Acento no aquele, aquela, aquilo. Seja no singular ou no plural, tá, gente? Seja no singular ou no plural. Assistir aquilo me machucou muito. Assistir aquilo me machucou muito. Normalmente, se você lê uma oração como essa, né? Você vai falar assim, pô, aquilo ali nunca nem pensei em colocar o acento ali. Mas se você substituir assistir a isto me machucou muito. Faz sentido? Fez. Então aqui, ó, não é opcional ter o acento grave ou não. Aqui é obrigatório. Tudo bem? Tanto porque o verbo assistir, aí eu já avanço mais, né? O verbo assistir, no sentido de ver, de ser espectador, ele pede preposição em a, né? Então, aqui tem os dois as que a gente precisa. Mas eu não preciso te explicar isso. O meu papel é facilitar a tua vida. Substitua por a este, a esta, a isto. Se fez sentido no contexto, pode botar o acento grave. Acabou. Acabou. Olha aqui um exercício para que vocês apliquem exatamente o que eu estou falando. 1 minuto para resolver. 1 minuto para resolver. Na frase, olha lá, FGV, que vocês têm medo. É ingênuo acreditar a postura brasileira apenas a ausência de educação adequada? Foi corretamente empregado o acento indicativo de crase. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está corretamente empregado. Ou seja, eu precisava disso daqui? Eu nem vou responder nada sobre isso daqui, gente. É só para colocar texto a mais para você ficar nervoso. Então vamos lá. O memorando se refere-se a documentos.
Ô, gente, presta atenção, isso aqui é um exercício de crase que você quer saber se a crase está certa ou se a crase está errada. Você não vai ficar lendo a alternativa inteira, você não precisa analisar a alternativa inteira, isso não é exercício de interpretação e compreensão de texto. Olha lá, o memorando refere-se a documentos. Eu quero saber se esse A está certo. Olho para a palavra documento. Documento é masculino, o documento. O documento está no plural, eu não posso colocar A no singular, que é aqui no plural. O que já elimina de cara? A palavra ser masculina, já sei que não é a alternativa certa. Letra B, dirijo-me a vossa senhoria para solicitar. Vossa senhoria, pronome de tratamento, isso é uma regra que depois eu vou explicar para vocês. E antes de pronome de tratamento, eu não vou utilizar acento grave, tudo bem? Eu não vou utilizar a crase. A não ser que seja na exceção de senhora, senhorita, dona e madame. Mas isso é um outro momento de aula, calma. Então aqui eu já sei que também está errado porque eu não uso antes de pronome de tratamento. Prefiro montar uma equipe de novatos a trabalhar. Trabalhar, verbo no infinitivo. Já sei que não tem acento grave antes de verbo no infinitivo. O antropólogo falará apenas aquele aluno cujo nome consta na lista. Ele falará apenas a este aluno cujo nome consta na lista. Achamos a nossa alternativa. Só para confirmar. Quanto a meus funcionários, primeiro, pronome possessivo masculino. É masculino? Você já sabe de cara que não precisa nem perder tempo. Errada. Alternativa certa, alternativa D. Só que isso, no momento de prova, você faz muito rapidamente. Porque aqui eu estou explicando para você. Você vai fazer isso muito rapidamente, porque você só vai olhar a parte em que está a crase. Você não precisa ficar lendo a oração inteira, analisando o que ela quis dizer. Não interessa. Não é interpretação de texto. Tudo bem? Uso facultativo da crase. Basicamente, nós temos 3 usos facultativos da crase e aqui eu vou ser muito rápida. Muito rápida. Depois da preposição até. Sempre depois da preposição até, o uso da crase é facultativo. Eu posso falar, irei até a aula com você. Se eu falar com acento grave ou sem acento grave, ambos estão certos. Obviamente, nós temos um verbo aqui que pede a preposição. Lembrando que você tem que olhar isso, tudo bem? Vamos comigo até a feira. Quem vai a algum lugar, tudo bem? Lembra por que eu tô falando isso? Porque eu falei para vocês que preposição com preposição não pode. Só que qual que é o uso facultativo? Qual que é a exceção à regra? Após a preposição até. Tudo bem? Após a preposição até. Então, depois do até, com ou sem acento grave, está correto. Tudo bem? É uso opcional. É opcional, certo? Antes de pronomes possessivos femininos. Professor, o que são pronomes possessivos femininos? Amor da minha vida, nós temos muitos tipos de pronomes e você fala assim, ô Pro, vou falar uma verdade pra você, tá? Eu não sei o que é pronome demonstrativo, pronome possessivo, pronome pessoal. Eu não consigo lembrar o que é cada pronome, não. Associe o seguinte, pronome possessivo é a posse. O marido é meu. A namorada é minha. O cachorro é meu. Isso é seu? Isso é teu? Isso é nosso? A namorada é nossa? É do grupo? É loucura? É loucuragem? Tudo que indica, que doideira, tudo que indica a posse é pronome possessivo. É meu, é teu, é nosso, tudo bem? Então isso é um pronome possessivo. Antes de pronomes possessivos femininos, o uso da crase é opcional. Não iremos a tua, tudo bem? Tua é possessivo, é sua posse, certo? Não iremos a tua casa hoje. Com ou sem acento grave está correto. Querem assistir a nossa gravação? Nossa! A namorada é nossa, tá, amigo? Vamos dividir a namorada. Olha lá, não, faz isso não, que é loucura. Ó, se tiver acento grave ou não tiver, tá correto também. A vida é isso daí mesmo, entendeu? Antes de nomes próprios femininos, o uso da crase também é opcional. Obedeça a Maria agora. Somos bem próximos a Júlia. Tudo bem? E aí você cai em exercício como esse que eu fiz ontem para vocês. E olha só como que é uma visão de um aluno meu treinado. Como que um aluno meu resolve um exercício desse?
Olha só o enunciado do exercício, FGV 2025. Entre as frases a seguir, assinale aquela que mostra o acento grave indicativo de crase num contexto em que ele é optativo. Nós temos três situações em que o uso da crase é optativo. Até pronomes possessivos femininos, nomes próprios femininos. Presta atenção na mãe. O que você vai procurar em toda alternativa? Onde tenha única e exclusivamente uma dessas três situações acontecendo. Como que um aluno meu resolve esse exercício? Olha aqui, favorável às. Então, antes daqui não tem nenhuma coisa que transforme isso em opcional. Não sei o que, dever tudo à sua. Opa, pronome possessivo aqui. Esperança é um empréstimo que pedimos à felicidade. Não tem nada que transforme esse trecho em opcional. Vós sois não sei o que lá, semeiam as mãos. Não tem nada que transforme esse trecho em opcional. As mentiras são essenciais à humanidade. Não tem. Aqui não tem até, aqui não tem pronome possessivo feminino, aqui não tem nome próprio feminino. Nem aqui, nem aqui, nem aqui. Alternativa certa. Alternativa B. Eu nem li. Aí vocês vêm falar pra mim que estudar é dom. Você para de loucura pra cima de mim. Eu nem li as alternativas, gente. Se ele falou para mim que é opcional, aluno meu resolve isso em 15 segundos. Ele só vai aonde tem alguma coisa que transforme isso em opcional. Do restante tá tudo eliminado. Abriu a minha mente. Vocês estão entendendo o que é estudar com método? Lembrando que a gente está fazendo somente a assimilação. Vai rodar um vídeo agora para vocês de alunos que entraram nesse mesmo curso que vocês e qual foi o resultado que eles obtiveram. Fala galera, tô aqui fazendo meu vídeo de agradecimento à professora Pamba, tá? Eu sempre fui péssimo em português na escola, acho que muita gente também tem essa dificuldade. Eu achava que português era um bicho de 7 cabeças, não entendia nada. E quando eu fui começar a fazer concursos, eu não conseguia ser aprovado. Aí quando comecei a pesquisar, a me aprofundar um pouco mais nos estudos, eu entendi que o português tinha o principal peso da prova, as questões de português e redação. Então eu cheguei a uma conclusão que eu nunca conseguiria ter sucesso passando em nenhum concurso público, porque eu sempre tive essa dificuldade na escola, eu era muito mais de exatas. Mas com muita pesquisa, eu conheci a professora Pamba, ingressei no método prova decifrada, e em menos de 40 dias ou 35 dias ali, eu participei de algumas imersões, fiz algumas aulas, li alguns exercícios. O primeiro concurso que eu fiz, que era muito mais concorrido do que os outros, que eu não tinha tido sucesso, eu fui aprovado em 3º lugar. E desde então eu já fiz outros 3 concursos e todos eu fui aprovado entre os 3 primeiros e um deles eu gabaritei a prova de português. Então assim, realmente existe método, realmente existe estratégia, eu sou a prova viva disso. Eu devo toda a minha próxima carreira, a sequência da minha carreira profissional e da minha vida, a professora Pamba e ao método dela. Muito obrigado, tamo junto e preste atenção na aula aí que isso aí é realmente um ouro em pó que ela entrega. Resolvi testar o método prova decifrada da professora Pamba para garantir minha aprovação em concursos públicos e o resultado realmente me surpreendeu. Só em 2024 eu fui aprovada em 3 concursos extremamente concorridos e ainda gabaritei a prova de português. E sabe o que é melhor? Eu consegui tudo isso sem precisar estudar horas por dia e seguindo um método estratégico que me mostrou exatamente o que cada banca exigia. Agora, você também tem a oportunidade de mudar a sua vida e conquistar a estabilidade financeira que tanto sonha. Bora transformar 2025 no ano da sua estabilidade. A mudança de vida em que um curso consegue fornecer por uma decisão que foi tomada no momento certo. Combinado? Gente, muito obrigada. David, também tem uma outra aluna nossa que estava aí, a Estela, sempre ajudando, sempre respondendo, sempre trazendo excelentes referências para vocês e falando a verdade sobre o curso para vocês, tá bom?